Olá, me perguntaram se ler as obras selecionadas de Lutero é um bom caminho para conhecer Lutero em si em primeira mão. É muito interessante a pergunta porque, de fato, é necessário conhecer Lutero em primeira mão se tem vontade de emitir um juízo sobre Lutero, se tem vontade de realmente dizer eu conheço um pouco desse autor. Conhecer só de segunda mão gera imagens muito distorcidas. A imagem de um Lutero herói, ou a imagem de um Lutero que é um doido varrido. Isso não é bom. Ler Lutero em primeira mão, eu sempre digo, a pessoa que chega assim, Lutero era que não queria nada com a santidade, que não queria a vida cristã. Você leu pelo menos o catecismo menor de Lutero? Não, nunca leu, nunca teve contato, leu trechinhos em obras polêmicas contra Lutero. Isso não é bom. Mas então, as obras selecionadas têm sim muita qualidade, e elas são um bom caminho para quem quer conhecer Lutero. Em português eu diria que é o melhor caminho. Não são publicadas pela Sinodal simplesmente, há uma comissão interluterana de literatura que reúne pessoas da IELB e da ISLB que fazem esse trabalho de tradução, de introdução dos textos e edição. É um trabalho muito bem feito, muito cuidadoso, traduções muito bem cuidadas. Assim. Você não será enganado comprando as obras selecionadas de Lutero, tenho certeza disso. Que mais? Também não acho que o melhor caminho seja comprar as obras selecionadas e lê-las na ordem como estão sendo publicadas, do volume 1, 2, 3, 4, assim não. Mas também não acho que o caminho que algumas pessoas tomam seja o melhor. Por exemplo, começar a ler, a primeira obra de Lutero que eu vou ler, da vontade cativa. Porque eu quero saber do livre-arbítrio, o que Lutero pensava. Não, é uma obra muito mais densa, assim, a não ser que você seja um teólogo, uma pessoa com uma formação em filosofia, talvez, mas não é um bom caminho para conhecer Lutero. Começar por da vontade cativa. Não é um bom caminho conhecer Lutero também, começando pelo comentário a Romanos. Isso de forma alguma, sabe? De forma alguma. É um bom texto para conhecer Lutero. Não é. Primeiro, é um texto pré-reforma. É um texto que tem um tom que Lutero vai mudar com o tempo. Não tem me parece, é uma percepção pessoal, não tem o aspecto mais pastoral que nós vamos encontrar no Lutero posterior. Diz coisas ali que não vai dizer depois. Por isso eu pensei, apesar de eu gostar da ideia de que cada um tem o seu caminho de leitura, de que cada um pode passear por um autor da forma que quiser, da forma que lhe for possível também, conforme o que tem à mão, nesse caso eu sugeriria um percurso minimamente ordenado. Assim. Não é o único, não é perfeito e não é amplo demais, mas é um mínimo percurso para conhecer Lutero a partir de Lutero. Mínimo. Eu começaria hoje, se eu pudesse voltar e começar de novo, eu começaria pelo Catecismo Maior. Pressupondo que a pessoa já leu o Catecismo Menor, leia o Catecismo Maior com cuidado, com tempo, com atenção. E aí você vai conhecendo um pouco do caráter de Lutero e o Lutero pastor. Isso é muito bacana, até para quebrar alguns preconceitos assim. Depois de lido o Catecismo Maior, eu acho que pode ser bom voltar lá, voltar nos anos e ler o debate de Heidelberg. O debate de Heidelberg está no volume 1 das obras selecionadas, se eu não me engano. O debate de Heidelberg. E aí você começa a entender um pouco mais de como é a teologia de Lutero, porque ela é diferente, o que tem de diferente nela. Depois, eu acho que eu daria outro salto, nós estamos indo quase 10 anos para antes, agora nós adiantamos uns 17 anos, e vamos lá, mais de 17 anos, 19 anos, e vamos lá para os artigos de Smalcald. Um Lutero que confessa a sua fé de forma ordenada, de forma precisa, como um reformador.
1537, né? Começamos em 1529, fomos para 1518, se não me engano, depois adiantamos para 1537. Mas eu acho que temos um quadro interessante aqui, né? Catecismo Maior, Debate de Heidelberg, Artigos de Smalcald. Depois disso, eu acho que a pessoa pode entrar para ler alguns comentários bíblicos de Lutero, algumas preleções sobre o Novo Testamento, ou as preleções sobre o Gênesis também, né? Tem muita gente que gosta assim, do jeito de Lutero comentar o Gênesis, pode ser interessante. Inclusive eu sugeriria o próprio Gênesis, porque Lutero é um sujeito mais do Antigo Testamento, né? Ele tem um trabalho muito consistente com o Antigo Testamento. Para conhecer Lutero também, então, vou sugerir ler as preleções sobre o Gênesis, que não estão completas nas obras selecionadas em português, né? Há cortes ali, mas estão bem representadas, né? E há um volume de texto muito interessante. Até que gera algumas conversas muito boas, né? Porque tem outra pergunta que me fizeram que eu estou pendente também, que é sobre Lutero como leitor da Bíblia, né? Façamos isso, vou falar sobre isso também. Mas, então, completei essa lista, né, que começa lá, Catecismo Maior, Debate de Heidelberg, Artigos de Smalcald, Preleções sobre Gênesis. E aí sim, se a pessoa quer caminhar um pouco mais e conhecer um pouco mais de Lutero, do ponto de vista prático, inclusive, eu sugiro o volume 7 das obras selecionadas, quando Lutero trata de... Não quando, né, nem são textos do mesmo ano, mas o volume em que nós temos textos de Lutero tratando sobre liturgia, sobre Santa Ceia, e é um jeito de ver assim como que Lutero via a prática da igreja, né? A igreja reunida, o que acontece ali, como pode acontecer. Quebra alguns preconceitos também que se tem, e algumas ideias que se tem sobre o luteranismo tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Volume 7 das obras selecionadas. E aí sim, né? Eu já aconselharia, se você lê o Catecismo Maior, Debate de Heidelberg, Artigos de Smalcald, Preleções sobre o Gênesis, pelo menos, de exposição bíblica, o volume 7, que trata de liturgia e outros assuntos tangenciais, se você passeou por tudo isso, eu sugiro ler Da Vontade Cativa, que talvez a melhor obra teológica de Lutero, né? É a obra mais densa e mais benquista por ele mesmo, obra de debate teológico. Tá boa essa lista? Você já leu alguma coisa disso? Fora da ordem, provavelmente, né? Ou está lendo isso mais ou menos nessa ordem? Não. Né? Diz qual que é a sua experiência, né? E talvez, se você é um bom leitor de Lutero, você já leu bastante também, sugira um texto assim de Lutero que você acha assim, esse aqui me marcou, né? Esse aqui me marcou e eu acho que quem não o leu deveria ler. Há muitos, né? Há muitos. Sobre o que procurar nos evangelhos. Acho que tem textos assim que eu não menciono aqui, porque essa lista que eu dou é para quem assim, não tem conhecimento de Lutero e quer ter um panorama sem ficar lendo Lutero 2 anos. Né? Não sei quanto tempo você tem disponível para leitura, quanto tempo poderia gastar para isso. Talvez o mais dificultoso, o Catecismo Maior é muito tranquilo, né? Ele é breve, apesar de ser o maior, né? Comparativamente com o menor ele é maior, mas ele é um catecismo não tão gigantesco. O Debate de Heidelberg é um texto curto. Artigos de Smalcald também texto curto, né? Coisas que você lê em um dia, tranquilamente, né? Sem aquele esforço de ficar o dia inteiro lendo. As preleções sobre o Gênesis, sim, são mais amplas, são bem volumosas. O volume 7, obviamente, é um volume, e Da Vontade Cativa também é um texto que exige esforço. Da Vontade Cativa está no volume 4 das obras selecionadas de Lutero, tá bom? Mas vamos conversando, né? Espero que isso ajude alguém que esteja um pouco à deriva por aí, né? Vale para qualquer autor, né? A sugestão principal deste vídeo: quer conhecer um autor, leia as obras desse autor. Bênção de Deus e até a próxima.